Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias para iniciarmos aí o segundo semestre, né? O itinerário formativo matemática para o Enem. E a gente vai iniciar a nossa primeira aula falando da equação do segundo grau. Esse tema vai ser dividido aí em 4 aulas, né? A primeira aula, onde a gente vai reconhecer uma equação do segundo grau, seus coeficientes e resolver equações incompletas. A segunda aula, a continuação da primeira. Quarta aula, a gente vai ver processo resolutivo de equações completas. E na quinta aula, alguns probleminhas do Enem, onde a gente usa a equação do segundo grau para resolver esses problemas. Beleza? Então vamos lá, iniciar. Beleza? Vamos iniciar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a nossa primeira aula de hoje é sobre as equações do segundo grau. Então, equação do segundo grau. Beleza. Então, como é que eu reconheço uma equação do segundo grau? Qual é o seu formato? Como é que ela aparece para a gente fazer esse reconhecimento? Então, toda equação do segundo grau tem esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, toda e qualquer equação do segundo grau vai ter esse formatinho aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde o a é um número real diferente de zero e b e c pode ser qualquer número real. Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. Então, nessa equação, o que é que eu tenho? O que está junto do x ao quadrado é o valor de a igual a 2, coeficiente a. O que está junto do x é o coeficiente b, 5. E o c é o termo independente, que não tem a variável junto. Então, o c é igual a 3. Então, como a, b e c são todos diferentes de zero, você tem uma equação que está na sua forma completa. Tranquilo? Aí, se eu tiver essa equação aqui, 4x ao quadrado menos 6x. Nota que ela não está completa, certo? Beleza? Mas aqui a gente pode perceber que o valor de A é 4. O valor de B é o que está junto do X, o sinal acompanha. Então dá menos 6. E está faltando o termo C. C igual a 0. Essa equação é uma equação incompleta. Beleza? E outro exemplo aqui, menos 2x ao quadrado mais 8 igual a 0. Então, o que é que eu tenho aqui nessa equação? É uma equação de segundo grau. Primeiro, você tem que olhar o expoente aqui, né? O expoente da variável, no caso aqui, x, tem que ser 2. E aí você agora vai identificar os termos. O a é menos 4. O b é o termo central, o termo coeficiente de x. Aqui não tem o x, certo? Então, o b é 0. E o valor de c é o termo independente, 8. Então, essa equação também é incompleta. E eu posso ter uma equação que só tem o primeiro termo, 4x ao quadrado igual a 0. O valor de A, 4, só tem o termo x ao quadrado. Consequentemente, o B é 0 e o C igual a 0. Beleza? Então, nesses tipos de equações, não tem o que fazer, né? Se você encontrar um tipo de equação onde só tem um valor de A, então você já sabe que a solução dessa equação é 0. Beleza? E aí hoje a gente vai ver
equações onde o C igual a zero. É a nossa primeira aula para iniciarmos o terceiro bimestre do itinerário matemática para o Enem. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Então, como resolver, né? Equações do tipo resolução de equações do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Bx igual a zero. Então, como é que eu resolvo equações desse tipo aqui? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. O que é que isso aí está querendo me dizer? Que o valor de c é zero. E aí, como proceder, como resolver equações desse tipo? Se você observar aqui, ó, eu vou usar fatoração, fator comum em evidência, ó, x. E aí, cada termo eu vou dividir por x. Ax ao quadrado por x, repete o a e o x. Como eu tenho x ao quadrado, aqui já tem 1, que é x, e aqui é só diminuir os expoentes, 2 menos 1 dá 1, então fica x. Mais bx dividido por x, vou cancelar o x, fica b, igual a zero. Então, eu vou ter sempre um produto que vai ter esse formato. Então, quando c é igual a zero, a minha equação fatorada sempre vai ter essa forma aqui. Isso aqui é a forma chamada forma fatorada. E ela ajuda justamente na resolução de equações desse tipo. Beleza, e o que é que eu faço agora? Como é que eu encontro o valor de x? Ó, se eu tenho um produto de dois números que é igual a zero, ou o primeiro é zero, então, uma das respostas é x igual a zero. Ou ax mais b também igual a zero. Certo? Então, se eu tenho um produto de dois números e esse produto é zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo termo também é zero. E aí, resolvendo essa equação, ax é igual a menos b, quanto é x? Menos b dividido por a. E aí eu tenho a solução de equações desse tipo. Beleza. Professor, isso é muito complicado, é muita letra. Dê um exemplo aí com números, certo? Para a gente praticar. Beleza, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho essa equação, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Notem que essa equação está nesse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Beleza. Então, eu já sei qual é uma das respostas, é zero. Então, a primeira resposta, x igual a zero. E a outra resposta, você vai pegar esse valor aqui, que é o valor de b, com o sinal trocado, ó, menos 4, fica 4. Dividido por a, ó. O a é o coeficiente do x ao quadrado, quando não aparece é 1. Então, x é igual a 4. Então, qual é a solução dessa equação? Bem rapidinho, você tem a solução 0 e 4. 0 e 4. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Primeiro, deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver outro exemplo aqui. 2x ao quadrado mais 6x igual a zero. Então, novamente, eu tenho uma equação onde o c é zero. Professor, se o c é zero, eu já sei que o valor de x, um deles é zero. Beleza, é isso aí. Então, você já coloca, uma das raízes é zero. E a outra raiz, chamada de x2, vai ser, ó, olha para o x, o número que está junto do x é o b. Então, você troca o sinal aqui, ó, menos 6, e divide pelo valor de a, tá aqui, ó, o valor de a, 2.
Então, a minha segunda raiz dá menos 3. Bem rapidinho, você resolve equações desse tipo. Então, qual é a solução dessa equação? Então, a solução é colocar menos 3 e 0. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Menos 4x ao quadrado mais 16x igual a 0. Beleza. Tranquilo? Então, aqui o que é que eu tenho? C igual a 0. Professor, assim é muito fácil. Se o C é 0, a primeira resposta da solução é 0. Beleza. E a segunda, você vai pegar o número que está junto do x, troca o sinal, fica menos 16, e divide pelo valor de x ao quadrado. Só que aqui, cuidado, não troca o sinal, fica menos 4. E aí vocês sabem muito bem que a fração é uma divisão e menos com menos dá mais. 16 por 4 dá 4. E aí você tem a solução 0 e 4. Só mais um exemplo para a gente fixar, certo? E após o vídeo vocês terão a primeira atividade do terceiro bimestre de matemática para o Enem. Beleza? Vamos lá. 6x ao quadrado menos 16x igual a 0. Beleza. Então, professor, eu já sei que o C é 0. Ótimo. Se você já souber isso aqui, já está meio caminho andado. Então, se o C é 0, você já sabe que uma resposta é 0. E a outra resposta vai ser, ó, menos 16, fica sinal trocado 16, sobre 6. Aqui não é uma divisão exata, mas você pode simplificar, né? 16 e 6 dá para dividir por 2. A metade de 16 dá 8. A metade de 6, 3. E aí você tem a solução 0 e 8 terços. Beleza? É isso aí, pessoal. Terminamos aí a nossa primeira aula. E agora é só vocês resolverem a atividade remota correspondente. Beleza? Tchau, até a próxima aula.